Miami, Flórida, setembro de 2023. O tipo de tarde de outono em que a brisa do Atlântico corta a umidade o suficiente para tornar o calçadão suportável. Michael Patterson estava do lado de fora de uma galeria de arte à beira-mar em Wynwood, olhando para o relógio pela terceira vez em 5 minutos. Seu parceiro de negócios estava atrasado novamente e Michael estava começando a se arrepender de ter voado de Boston para o que deveria ser uma rápida revisão de portfólio. Aos 43 anos, divorciado há 7, ele havia construído uma existência confortável, embora previsível, como consultor de investimentos imobiliários. Sua vida seguia em ciclos trimestrais organizados, reuniões de diretoria em torres de vidro, visitas a propriedades em potencial, ligações nos fins de semana para seus 2 filhos adolescentes que moravam com a mãe nos subúrbios de Massachusetts. Nada inesperado, nada que pudesse machucá-lo. Aquela tarde mudaria tudo. Ele decidiu matar o tempo dentro da galeria. Arte contemporânea latino-americana, dizia a placa. Peças de artistas mexicanos emergentes. Michael não sabia nada sobre arte, mas o ar-condicionado era motivo suficiente para atravessar as portas de vidro. O espaço era minimalista, paredes brancas pontuadas por explosões de cor, pinturas que pareciam vibrar com vida e caos. Ele vagou por paisagens abstratas e retratos de rostos capturados em meio à emoção quando ouviu a voz dela. Com licença, você está interessado na coleção Orozco? O sotaque era suave, musical, com influência espanhola, mas com gramática inglesa perfeita. Michael se virou. Ela estava ao lado de uma grande tela retratando a costa de Yucatán ao pôr do sol, com águas turquesa e luz dourada. Na casa dos 20 e poucos anos, cabelos escuros presos em um coque casual, vestindo um vestido preto simples que sugeria mais uma funcionária da galeria do que uma cliente. Mas foram os olhos dela que o chamaram a atenção. Inteligentes, calorosos, com uma franqueza que parecia desarmante. Não entendo nada de arte, Michael admitiu com um sorriso autodepreciativo. Só entrei para aproveitar o ar-condicionado. Ela riu, um som genuíno que parecia preencher o espaço entre eles. Honesto. Eu aprecio isso. A maioria das pessoas finge entender o que está vendo. Este é de Ricardo Orozco, de Playa del Carmen. Ele pinta memórias, não lugares. Ela se aproximou da tela e Michael se viu se movendo com ela, atraído por sua explicação. Vê como a água não é bem realista, muito brilhante, muito perfeita. Isso porque ele está pintando como o oceano parecia quando ele tinha 7 anos, antes de entender que a beleza pode ser complicada. Michael olhou para a pintura novamente, tentando ver o que ela via. E ele via. Entendia que a beleza pode ser complicada? Ela olhou para ele, algo cintilando por trás daqueles olhos calorosos. Uma sombra, breve e indecifrável. Por fim, ela disse baixinho. Todos nós entendemos. O nome dela era Sofia Reyes, 26 anos, natural de Cancún. Ela havia se mudado para Miami 18 meses antes, trabalhando meio período na galeria enquanto fazia cursos online de história da arte. Durante a hora seguinte, enquanto o sócio de Michael enviava mensagens cada vez mais apologéticas sobre o trânsito de Fort Lauderdale, Sofia o guiou pela exposição. Ela falou sobre teoria das cores e identidade cultural, sobre como os artistas mexicanos estavam recuperando narrativas que haviam sido filtradas pelas lentes americanas e europeias por gerações. Michael se viu genuinamente interessado, não exatamente na arte, mas na paixão com que ela a descrevia. Havia uma intensidade em Sofia, uma sensação de que tudo o que ela dizia tinha um peso além das próprias palavras. Quando ela falava sobre um artista que havia fugido da violência dos cartéis em Sinaloa, sua voz baixava para algo quase reverente.
Quando ela ria de uma obra surrealista que mostrava um esqueleto em um terno, todo o seu rosto se transformava. Quando seu parceiro de negócios finalmente chegou, pedindo desculpas profusamente e sugerindo que remarcassem, Michael já havia tomado uma decisão que o surpreendeu. "Você gostaria de tomar um café algum dia?" Ele perguntou a Sofia, enquanto ela registrava uma pequena gravura que ele havia comprado, mais como uma desculpa para continuar a conversa do que por qualquer desejo real pela arte. Ela ergueu os olhos do leitor de cartão de crédito e, por um momento, ele pensou ter visto hesitação, cálculo. Mas isso passou tão rápido que ele se convenceu de que tinha imaginado. "Eu gostaria muito", disse ela, escrevendo seu número no verso do recibo. "Me ligue, mas não demore muito. Não sou boa em esperar." 3 dias depois, eles se encontraram em um café cubano em Little Havana. Sofia chegou 15 minutos atrasada, ofegante e se desculpando, explicando que seu turno anterior no restaurante tinha se prolongado. "Restaurante?" perguntou Michael, surpreso. "Eu pensei que você trabalhava na galeria." "Eu trabalho", disse ela, mexendo o açúcar em seu cortadito. "Mas o trabalho na galeria não paga o aluguel em Miami. Também sou garçonete 3 noites por semana em um restaurante de frutos do mar, em Coral Gables. É cansativo, mas estou economizando." "Para quê?" Ela olhou diretamente nos olhos dele. "Para abrir minha própria galeria um dia, em Cancún, de onde eu venho. Para expor artistas locais que nunca são vistos porque não têm contatos, não são de famílias influentes." Ela fez uma pausa e algo vulnerável cruzou seu rosto. "Eu sei como é ser invisível, ter potencial, mas não ter uma plataforma." Nas 2 horas seguintes, Sofia contou sua história a ele. Ela cresceu em Cancún, mas não na Cancún dos resorts, com tudo incluído, e do caos das férias de primavera. Ela era das colonias, os bairros da classe trabalhadora onde moravam os locais, longe da zona hoteleira. Seu pai trabalhava na manutenção de um resort. Sua mãe limpava quartos, 6 dias por semana, 10 horas por dia, servindo turistas que gastavam mais em um único jantar do que seus pais ganhavam em um mês. Sofia era a caçula de 4 irmãos, a única filha. Seus 3 irmãos mais velhos seguiram caminhos diferentes. Um trabalhava na construção civil, outro se mudou para a cidade do México para trabalhar em uma fábrica. E o terceiro, disse ela, com uma neutralidade cuidadosa que Michael percebeu, mas não questionou, se envolveu em coisas que ela preferia não discutir. A dinâmica familiar era complicada, explicou ela. Tradicional. Meus irmãos achavam que eu deveria ficar em casa, ajudar minha mãe, casar com alguém do bairro, mas eu queria mais. Consegui uma bolsa de estudos para estudar na Universidade del Caribe, gestão hoteleira. Achei que talvez pudesse subir na carreira na indústria de resorts, me tornar gerente, fazer algo da minha vida. Mas então o que aconteceu? Michael perguntou gentilmente. Ela olhou para o café. Meu pai morreu. Ataque cardíaco. Ele tinha 51 anos. Ela respirou fundo e Michael viu sua compostura vacilar. Depois disso, tudo desmoronou. Minha mãe não podia trabalhar tanto, sua saúde estava ruim. Meus irmãos tinham suas próprias famílias, seus próprios problemas. Não havia dinheiro para eu terminar a faculdade. Então, aos 24 anos, Sofia tomou a decisão que mudaria sua trajetória. Ela solicitou um visto de trabalho para os Estados Unidos e foi patrocinada por um grupo de restaurantes que contratava trabalhadores da hotelaria do México. Ela deixou Cancún com 2 malas, $500 em poupanças e a determinação de construir a vida que seu pai queria para ela. Tem sido difícil, ela admitiu. Miami é cara. Eu divido um apartamento com outras 3 mulheres em Hialeah. Trabalho 60 horas por semana entre a galeria e o restaurante. Algumas semanas estou tão cansada que mal consigo lembrar meu próprio nome. Mas ela olhou para Michael com um orgulho feroz. Estou aqui. Estou legalizada. Estou construindo algo.
Minha mãe me diz que eu deveria voltar para casa, que isso é muito difícil, mas não posso. Ainda não. Não até que eu realmente tenha conquistado algo. Michael sentiu algo mudar em seu peito. Ele reconheceu aquela determinação, aquela recusa em aceitar limitações. Seus próprios pais eram da classe trabalhadora, seu pai era operário de fábrica e sua mãe trabalhava no refeitório de uma escola. Ele se formou na faculdade com empréstimos e turnos noturnos, construiu sua carreira com trabalho incansável, enquanto outros tinham conexões familiares e fundos fiduciários. Somos parecidos, disse ele, mais do que você imagina. O sorriso de Sofia foi pequeno, mas genuíno. Eu achei isso, disse ela, desde aquela primeira tarde na galeria. Você não me olhou como se eu fosse apenas mais uma garota mexicana bonita. Você me olhou como uma pessoa. Isso é raro. Eles começaram a se ver regularmente. Michael prolongou suas viagens a Miami, voando 2 vezes por mês em vez de trimestralmente. Quando ele estava em Boston, eles conversavam todas as noites, conversas que se estendiam até depois da meia-noite, cruzando não apenas fusos horários, mas também as cuidadosas fronteiras que Michael mantinha desde seu divórcio. Sofia era fácil de conversar. Ou melhor, ela facilitava a conversa para Michael. Ela perguntava sobre seus filhos, Emma e Daniel, com interesse genuíno. Ela queria saber sobre seu casamento, o que tinha dado errado, o que ele tinha aprendido. Ela ouvia sem julgar quando ele admitia seus próprios fracassos, as longas horas de trabalho, a distância emocional que se transformara em um abismo intransponível. Você estava se protegendo, ela disse uma noite durante uma videochamada. Ele podia vê-la em seu pequeno quarto compartilhado em Hialeah, com luzes de Natal penduradas na parede atrás dela. Quando você está magoado, você constrói muros. Isso não é fraqueza, é sobrevivência. Como você sabe tanto sobre sobrevivência? Ele perguntou. Ela ficou em silêncio por um momento e, nesse silêncio, Michael sentiu a presença de coisas não ditas. Porque eu também tive que sobreviver, ela finalmente respondeu. Todos nós temos nossas barreiras, Michael. A diferença é se escolhemos deixar alguém entrar. Ele percebeu que queria deixá-la entrar. Mais do que isso, ele queria ser deixado entrar. Nos meses seguintes, o relacionamento deles se aprofundou com uma rapidez que o teria alarmado em qualquer outro contexto. Mas Sofia parecia diferente. Ela era madura além da sua idade, atenciosa de maneiras que sugeriam uma sabedoria conquistada com esforço. Ela nunca lhe pediu dinheiro, mesmo quando ele sabia que ela estava passando por dificuldades. Quando ele se ofereceu para ajudar com o aluguel, ela recusou firmemente. Preciso fazer isso sozinha, disse ela. Se eu aceitar seu dinheiro, isso muda o que somos. Não vou me deixar comprar mesmo por alguém que tem boas intenções. Essa independência era parte do que o atraía nela. Ela tinha sua própria vida, seus próprios sonhos e abriu espaço para ele dentro deles sem se perder. Quando ele conheceu as colegas de quarto dela, elas foram calorosas, mas protetoras, claramente avaliando-o com a cautela de mulheres que viram amigas serem magoadas por homens mais velhos, com dinheiro e promessas. Quando ele conheceu os colegas de trabalho dela no restaurante, eles brincavam de boa índole sobre o namorado gringo dela, mas pareciam genuinamente felizes por ela. Tudo na vida de Sofia, segundo a observação cuidadosa de Michael, parecia consistente, integrado, real. Havia pequenas coisas que ocasionalmente o faziam hesitar. Seus hábitos com o telefone, por exemplo. Ela mantinha o celular virado para baixo e verificava as mensagens rapidamente, muitas vezes se afastando para responder. É só minha família, ela explicava. Meus irmãos são super protetores. Eles mandam mensagens constantemente, ou sua indisponibilidade esporádica. Às vezes, ela cancelava planos de última hora, alegando estar exausta do trabalho ou lidando com uma emergência familiar em Cancún.
Suas explicações eram sempre plausíveis, sempre dadas com transparência apologética. Mas a mente racional de Michael, a parte treinada para avaliar riscos de investimento e identificar sinais de alerta, ocasionalmente sussurrava cautela. Os sussurros ficaram mais altos em janeiro, quando Sofia teve que voltar para Cancún repentinamente. Emergência familiar, ela mensageou. Minha mãe está no hospital. Ligo para você quando puder. Ela ficou fora por 6 dias, sem videochamadas, apenas mensagens esporádicas. Quando voltou, parecia abalada, mais magra, com olheiras. O que aconteceu? Michael perguntou, abraçando-a em seu apartamento em Boston, para onde ela havia voado diretamente do México. Ela pressionou o rosto contra o peito dele. Minha mãe, ela está bem agora. Mas foi assustador. Problemas cardíacos, como meu pai. Ela olhou para ele e seus olhos estavam vermelhos. Não posso perdê-la, Michael. Ela é tudo que me resta. Você tem a mim, ele disse, e falou sério. Não vou a lugar nenhum. Mas mesmo enquanto dizia isso, mesmo enquanto a abraçava, uma parte dele percebia a ausência de detalhes. Nenhum nome de hospital, nenhum relatório médico, nenhuma foto ou documentação de uma experiência que deveria ter sido devastadora. Ele disse a si mesmo que estava sendo paranoico, que nem todo mundo documentava seus traumas nas redes sociais, que deveria confiar na mulher por quem estava se apaixonando. Ele escolheu confiar nela. Em fevereiro, Michael tomou uma decisão. Ele estava cansado da distância, cansado de viver em cidades separadas, cansado de tratar o relacionamento deles como algo temporário e condicional. Ele amava Sofia. Mais do que isso, ele acreditava nela. Ela era inteligente, motivada, genuína, de maneiras que pareciam cada vez mais raras em seu mundo de transações calculadas e fachadas polidas. Uma noite, em Miami, ele a levou a um restaurante tranquilo em Key Biscayne, o tipo de lugar onde a brisa do mar traz o cheiro de sal e possibilidades. Eles comeram caranguejo-pedra e beberam vinho branco, e enquanto o sol se fundia com o Atlântico, transformando o céu em tons de laranja e rosa que o lembravam daquela pintura de Orozco que ele havia comprado, Michael estendeu a mão sobre a mesa e segurou a mão dela. Sofia, ele começou, e viu os olhos dela se arregalarem ligeiramente, um lampejo de algo que ele não conseguia decifrar. Sei que não estamos juntos há muito tempo. Sei que há complicações práticas, logística a ser resolvida. Mas não me importo com nada disso. Ele tirou uma pequena caixa de veludo. Case comigo. Deixe-me ser sua família. Deixe-me ajudá-la a construir a vida que você merece. Por um longo momento, Sofia ficou absolutamente imóvel. Ele observou as emoções passarem rapidamente por seu rosto, surpresa, medo, alegria, algo mais que ele não conseguia identificar. Então, lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, silenciosas e incessantes. Sim, ela sussurrou. Sim, Michael. Você não tem ideia do que isso significa para mim. Ele colocou o anel em seu dedo, um solitário de diamante simples que lhe custou mais do que ele jamais gastou em joias, mas menos do que ela merecia, em sua opinião. Enquanto ela olhava para ele, enquanto a luz moribunda refletia nas facetas e espalhava brilhos por suas bochechas molhadas de lágrimas, ela disse algo que mais tarde ecoaria em sua memória com um significado terrível. Você me salvou, disse ela. Você me salvou de uma vida da qual eu não conseguia escapar. Ele a beijou, sentindo o gosto salgado de suas lágrimas, acreditando que entendia. Acreditando que o amor poderia superar qualquer obstáculo, qualquer diferença de origem ou circunstância. Acreditando que a vida que construiriam juntos seria baseada na verdade. Ele não tinha ideia do quanto estava errado. Não tinha ideia de que a mulher que amava guardava segredos que destruiriam tudo.
Não fazia ideia de que em menos de 3 meses sua noite de núpcias se tornaria uma cena de crime e a questão de quem Sofia Reis realmente era o consumiria por completo. O casamento estava marcado para maio, uma pequena cerimônia em Miami Beach, seguida de uma recepção em um hotel boutique com vista para a Baía de Biscayne. Michael queria algo íntimo, apenas amigos próximos e familiares. Sofia concordou, talvez muito rapidamente, sugerindo que mantivessem a lista de convidados mínima. Minha família não tem condições de viajar do México, explicou ela. E, honestamente, prefiro que sejamos apenas nós e as pessoas que mais importam para o nosso futuro, não para o nosso passado. Os filhos de Michael tiveram reações mistas ao noivado. Emma, de 19 anos, estudante de psicologia na NYU, mostrou-se cautelosamente favorável durante a videochamada. Pai, se ela te faz feliz, é isso que importa. Mas você tem certeza disso? Você só a conhece há 8 meses. Daniel, de 17 anos e morando com a mãe em Brookline, foi mais direto. Cara, ela é uns 20 anos mais nova que você. Você não acha isso meio estranho? Michael se irritou com o julgamento, mas não conseguiu descartá-lo totalmente. Ele organizou para que os 2 filhos conhecessem Sofia durante as férias de primavera, levando-os de avião para Miami para um fim de semana prolongado. O encontro foi melhor do que ele temia. Sofia foi calorosa, sem ser excessivamente ansiosa, fazendo perguntas atenciosas sobre os estudos de Emma e a paixão de Daniel pela natação competitiva. Ela não se esforçou demais para ser amiga deles, mantendo limites apropriados que os 2 adolescentes pareciam apreciar. Na última noite, enquanto caminhavam pela South Beach, Emma puxou Michael de lado, enquanto Sofia e Daniel estavam à frente, olhando a arte de rua. Ela é muito legal, pai, disse Emma com cuidado. Mas há algo que não consigo entender nela. É como se ela estivesse atuando, sabe? Como se estivesse nos mostrando exatamente o que queremos ver. Michael sentiu uma irritação defensiva surgir. Ou talvez ela esteja apenas nervosa para causar uma boa impressão. Você está analisando-a como um de seus estudos de casos psicológicos. Emma deu de ombros. Talvez. Só quero que você tenha cuidado. Você já se machucou antes. Os preparativos para o casamento revelaram pequenas inconsistências que a mente racional de Michael catalogou, mas seu coração descartou. A documentação de Sofia, por exemplo, revelou-se complicada. Ela precisava da certidão de nascimento de Cancún para a licença de casamento, mas houve atrasos. A prefeitura é muito lenta, explicou ela com frustração visível. Tudo no México demora uma eternidade. Quando a certidão finalmente chegou, Michael percebeu que parecia mais nova do que o esperado. O papel estava muito novo, os carimbos muito nítidos. Ele mencionou isso casualmente, e a resposta de Sofia foi brusca. Você está dizendo que acha que é falsa? Que estou mentindo sobre quem sou? A dor em sua voz o fez pedir desculpas imediatamente, sentindo-se tolo por ter levantado a questão. Depois, havia a questão da família dela. Sofia falava sobre eles regularmente, sua mãe doente, seus irmãos superprotetores, mas resistia às ofertas de Michael para visitar Cancún juntos. Seria estranho, ela insistia. Minha família é muito tradicional. Se você viesse antes do casamento, eles veriam isso como desrespeito. Além disso, o bairro onde cresci não é seguro para turistas. Não quero que você me veja assim, daquele lugar. Quero deixar isso para trás. Michael entendeu, ou achou que entendeu. Ele tinha suas próprias relações familiares complicadas, seu próprio passado, que preferia não revisitar. Por que ela não deveria ter o mesmo direito de seguir em frente sem olhar constantemente para trás? O que ele não questionou o suficiente foram os padrões financeiros dela. Sofia continuou trabalhando em seus 2 empregos, apesar do noivado, apesar das ofertas de Michael para ajudá-la. Preciso manter minha independência, ela insistia.
Mas ocasionalmente ela mencionava despesas inesperadas. Sua mãe precisava de remédios, sua colega de quarto não conseguia pagar o aluguel, seu carro precisava de reparos. Todas as vezes, Michael se oferecia para ajudar. Todas as vezes, Sofia inicialmente recusava antes de aceitar relutantemente, sempre com culpa visível. Eu vou te pagar de volta, ela prometia, embora ambos soubessem que ela não pagaria. Não poderia pagar. Os valores nunca eram altos, algumas centenas de dólares aqui e ali, o suficiente para ajudar, mas não o suficiente para levantar suspeitas. Abril trouxe novas complicações. O visto de trabalho de Sofia estava expirando e o processo de renovação estava se mostrando difícil. O restaurante que a patrocinava estava sendo auditado pelas autoridades de imigração e não podia processar a papelada. Talvez eu tenha que voltar para o México, ela disse a Michael uma noite, chorando em seus braços. Tudo o que construí aqui, tudo o que estamos planejando, tudo pode desaparecer por causa da burocracia. A menos, ela hesitou, a menos que antecipemos o casamento. Se estivermos casados, posso ajustar meu status. Sei que parece que estou usando você, mas juro que não é isso. Eu te amo, Michael. Só não quero te perder por causa de um carimbo de visto. Eles anteciparam o casamento para o final de abril. Um cronograma apressado que aumentou o estresse, mas também a emoção. Michael interpretou isso como prova dos sentimentos genuínos de Sofia, de que ela estava disposta a acelerar o compromisso deles em vez de arriscar a separação. Seu advogado, ao analisar a documentação de imigração, não estava tão convencido. Michael, você precisa estar ciente de que a fraude matrimonial é levada muito a sério pelas autoridades de imigração. Se isso não der certo, se houver qualquer indício de que o casamento não era genuíno, pode haver consequências legais. Não estou dizendo que seja esse o caso, mas você está indo muito rápido com alguém que não conhece tão bem. Michael descartou a preocupação. Seu advogado era pago para ver riscos em tudo. Isso era amor, não uma transação comercial. Na semana anterior ao casamento, Sofia ficou cada vez mais ansiosa. Ela checava o celular constantemente, fazia ligações em espanhol que Michael não conseguia acompanhar e parecia perpetuamente distraída. Quando ele perguntou o que havia de errado, ela culpou o estresse do casamento e a pressão da família. Meus irmãos não entendem porque estou me casando com alguém que eles nunca conheceram. Eles acham que você está se aproveitando de mim, dá para acreditar? Eles acham que, como você é mais velho e tem dinheiro, deve ter mais intenções. Ela riu amargamente. Eles não entendem que você é a primeira pessoa que me vê como mais do que apenas um rosto bonito ou um par de mãos trabalhadoras. 2 dias antes do casamento, o sócio de Michael ligou preocupado com um investimento imobiliário no Texas. Você precisa vir ver isso, insistiu ele. Os números não estão batendo e precisamos tomar uma decisão antes do fim do mês. Michael estava dividido. O investimento representava uma quantia significativa, mas o casamento, seu futuro e sua vida com Sofia também. Não posso, disse ele ao sócio. Não agora. Seja o que for, resolva sem mim. Depois que ele desligou, Sofia perguntou quem havia ligado. Quando ele explicou, ela ficou chocada. Michael, se isso é importante para o seu negócio, podemos adiar o casamento. Não quero ser a razão pela qual você toma uma decisão financeira ruim. Sua preocupação o tocou profundamente. Isso é mais importante, ele garantiu. Negócios vêm e vão. Isso, nós, é para sempre. Ela o beijou então com uma intensidade que parecia quase desesperada. Você é um bom homem. Ela sussurrou. Melhor do que eu mereço. Ele deveria ter percebido o aviso nessas palavras. Ele deveria ter entendido que as pessoas geralmente não se descrevem como indignas, a menos que estejam carregando culpa por algo específico. Mas ele estava muito próximo para perceber isso, muito envolvido na narrativa que havia construído sobre o relacionamento deles,
sobre a redenção dela das dificuldades, sobre o resgate mútuo da solidão. Na noite anterior ao casamento, eles ficaram em quartos separados no hotel, honrando o pedido de Sofia por uma última noite de separação tradicional. Michael passou a noite com Daniel e Emma, que tinham voado para a cerimônia, junto com alguns amigos íntimos e colegas. Eles beberam uísque e contaram histórias, e por algumas horas, Michael se sentiu genuinamente feliz, genuinamente certo sobre a escolha que estava fazendo. Por volta da meia-noite, seu telefone vibrou com uma mensagem de Sofia. Amanhã me tornarei sua esposa. Obrigada por acreditar em mim, por enxergar além de tudo o mais e ver quem eu realmente sou. Prometo passar o resto da minha vida fazendo você feliz. Durma bem, meu amor. Ele adormeceu pensando no futuro deles, em ajudá-la a abrir aquela galeria em Cancún, em talvez ter uma casa em 2 países, em construir algo significativo juntos. Ele não tinha ideia de que Sofia não estava dormindo, que ela estava sentada em seu quarto de hotel com um telefone descartável, tendo uma conversa acalorada em espanhol rápido com alguém cuja voz transmitia uma ameaça inconfundível, que ela estava chorando, não de alegria, mas de um terror tão profundo que a deixava fisicamente doente, que ela estava fazendo cálculos sobre dinheiro e tempo e se havia alguma maneira possível de escapar da armadilha que se fechava em torno de ambos. Que em menos de 24 horas, a vida de Michael Patterson seria destruída de maneiras que ele nem imaginava, e a mulher que ele amava desapareceria, deixando para trás apenas perguntas e um rastro de evidências que levariam os investigadores por 3 países, e a uma conspiração criminosa tão sofisticada que vinha operando com sucesso há quase uma década. O casamento foi lindo. Essa foi a parte mais cruel, o quão perfeito tudo parecia. A cerimônia aconteceu ao pôr do sol no terraço do hotel, com as ondas batendo suavemente contra o quebra-mar abaixo. Sofia usava um vestido creme simples, com os cabelos soltos sobre os ombros, e quando ela caminhou pelo curto corredor, Michael sentiu a garganta apertar de emoção. Ela parecia radiante, mas também frágil, como algo precioso que poderia se quebrar se fosse segurado com muita força. Durante os votos, as mãos dela tremiam nas dele. Sua voz falhou quando ela disse, aceito, e por um breve momento, seus olhos se encheram de lágrimas que pareciam menos de alegria e mais de tristeza. A recepção foi íntima, com 30 convidados comendo frutos do mar frescos e dançando ao som de uma banda cubana que Sofia insistiu em contratar. Ela bebeu mais do que o normal, champanhe seguido de mojitos, rindo alto demais de piadas que não eram particularmente engraçadas. Por volta das 10 horas, ela se retirou para ir ao banheiro. Michael estava conversando com Emma quando percebeu que Sofia estava ausente há quase 20 minutos. Ele a encontrou em uma varanda com vista para a baía, fumando um cigarro que ele não sabia que ela fumava. "Você está bem?" Ele perguntou, juntando-se a ela na grade. Ela se virou e, na luz fraca, seu rosto parecia diferente, mais duro de alguma forma. "Estou ótima", disse ela, mas seu sorriso não chegou aos olhos. Só precisava de ar. É muita coisa, sabe? Tornar-se esposa de alguém é uma grande responsabilidade. Você não está tendo dúvidas? Michael tentou manter o tom leve, mas a ansiedade se infiltrou em sua voz. Sofia apagou o cigarro e o beijou profundamente. "Não estou com dúvidas", disse ela com firmeza. "Agora você está preso a mim." Eles voltaram para a recepção e ela ficou animada novamente, dançando com Daniel, rindo com Emma, desempenhando o papel de noiva feliz, de forma tão convincente que Michael descartou sua preocupação como nervosismo do dia do casamento, afetando os dois. À meia-noite, os convidados haviam partido e Michael e Sofia se retiraram para sua suíte.
Ele abriu champanhe enquanto ela desaparecia no banheiro, surgindo 20 minutos depois em uma camisola de seda branca. Ela estava linda, mas algo nela parecia distante, mecânico. Eles fizeram amor, mas foi diferente das outras vezes, menos conectado, como se ela estivesse atuando em vez de participando. Depois, ela deitou de costas para ele, com a respiração irregular. "Sofia?" ele sussurrou. Ela não respondeu. Ele presumiu que ela tivesse adormecido e se deixou levar pelo sono, exausto das emoções do dia. Michael acordou às 6h15, com a luz do sol entrando pelas cortinas parcialmente abertas. Ele procurou por Sofia, mas a cama ao seu lado estava vazia, os lençóis frios. Presumindo que ela estivesse no banheiro, ele esperou. 5 minutos se passaram, depois 10. "Sofia?" ele chamou. Silêncio. Ele se levantou e verificou o banheiro, vazio. O armário vazio. A bolsa de viagem dela tinha sumido. O carregador do celular, os sapatos, o vestido que ela usara no dia anterior, tudo sumido. Na mesinha de cabeceira estava sua aliança de casamento cuidadosamente colocada ao lado de sua carteira. Seu estômago revirou. Ele ligou para o celular dela. A ligação foi direto para a caixa postal. Ele verificou o saguão do hotel, o restaurante, a área da piscina. A recepção confirmou que uma mulher com a descrição de Sofia havia deixado o hotel por volta das 3h30 da manhã, sozinha, carregando uma pequena bolsa. "Ela pegou um táxi", disse a recepcionista. Ela parecia angustiada. Michael perguntou, elevando a voz. O recepcionista hesitou. Ela parecia... Ele fez uma pausa, como alguém com pressa. Michael voltou para a suíte e começou a procurar pistas. Qualquer coisa que explicasse o desaparecimento dela. Foi quando ele encontrou o bilhete enfiado dentro da carteira, onde ela sabia que ele iria procurar. O bilhete estava escrito à mão em papel timbrado do hotel. "Michael, sinto muito. Não posso explicar agora, mas eu precisava ir embora. Por favor, não me procure. O que tivemos foi real. Mas não sou quem você pensa que sou. Você merece mais do que a verdade que carrego. Esqueça-me. Viva sua vida. Seja feliz. É tudo o que sempre quis para você." O bilhete não estava assinado. Michael leu 3 vezes, com as mãos trêmulas, tentando decifrar o significado das poucas palavras. Ele ligou para Emma, acordando-a. "Pai, o que há de errado?" "Sofia se foi", disse ele, ouvindo o pânico em sua própria voz. "Ela saiu no meio da noite. Deixou um bilhete dizendo que eu não deveria procurá-la." Emma chegou à suíte dele em poucos minutos, com Daniel logo atrás. Eles leram o bilhete e trocaram olhares preocupados. "Precisamos chamar a polícia", disse Emma com firmeza. "Isso não é normal. As pessoas não desaparecem na noite de núpcias, a menos que algo muito errado tenha acontecido." Michael resistiu inicialmente, envergonhado, esperando que Sofia ligasse com uma explicação. Mas à medida que as horas passavam sem contato, com o telefone dela desligado e a realidade de seu desaparecimento completo se solidificava, ele finalmente concordou. O Departamento de Polícia de Miami enviou 2 detetives, Rodrigues e Chen, que tomaram seu depoimento com simpatia profissional, que parecia pena. Eles perguntaram sobre o passado de Sofia, sua família, seus amigos, qualquer coisa que pudesse indicar para onde ela tinha ido ou por quê. Michael percebeu com um horror crescente o quão pouco ele realmente sabia. Ele não sabia o nome completo da mãe dela, não sabia os nomes dos irmãos, nunca tinha ido ao apartamento dela, nunca tinha conhecido ninguém da vida dela antes dele, exceto colegas de trabalho, que poderiam ser exatamente isso, apenas colegas de trabalho, nada mais profundo. O detetive Rodrigues pediu para ver a documentação de imigração de Sofia. Enquanto Michael buscava os documentos, Rodrigues os examinou cuidadosamente e trocou um olhar com Chen. "Sr. Patterson", disse Rodrigues lentamente, "esses documentos não parecem certos."
Michael sentiu o chão tremer sob seus pés. O que você quer dizer? O número do visto não corresponde ao formato usado pelo USCIS. Os carimbos parecem inconsistentes. Não estou dizendo que são definitivamente fraudulentos, mas precisamos verificá-los. Michael sentou-se pesadamente. Você acha que ela estava aqui ilegalmente? Chen falou gentilmente. Achamos que há mais sobre Sofia Reyes do que ela lhe contou. Com sua permissão, gostaríamos de verificar as informações dela em nossos bancos de dados para ver se encontramos alguma coisa. Michael assentiu, atordoado. Em poucas horas, a investigação se expandiu de maneiras que ele não poderia ter previsto. Sofia Reyes existia, mas a mulher com quem Michael se casou não era ela. A verdadeira Sofia Reyes tinha 53 anos, morava em Guadalajara e não tinha a menor ideia de que sua identidade havia sido roubada. A mulher que Michael conhecia usava uma identidade falsa sofisticada, completa com documentos falsificados que enganaram empregadores, proprietários e, aparentemente, funcionários da imigração por mais de um ano. O detetive Rodrigues voltou ao hotel naquela noite com agentes do FBI. Sr. Patterson, precisamos que você venha conosco. Temos algumas coisas para discutir e você vai querer se sentar para ouvir isso. O escritório do FBI, no centro de Miami, parecia estéril e frio. Michael sentou-se em frente à agente especial Patrícia Morales e seu parceiro, o agente James Thornton, enquanto o detetive Rodrigues observava do canto. Sobre a mesa entre eles havia uma pasta de papel manila que Morales abriu com cuidado deliberado. Sr. Patterson, o que estou prestes a lhe dizer será difícil de ouvir. Acreditamos que a mulher que você conhecia como Sofia Reyes faz parte de uma operação criminosa organizada que está ativa há pelo menos 8 anos. A boca de Michael ficou seca. Que tipo de operação? Fraude matrimonial, extorsão e, suspeitamos, Morales fez uma pausa. Assassinato. Ela deslizou uma fotografia pela mesa. Você reconhece este homem? Michael olhou para a imagem. Um homem bem vestido na casa dos 50, traços europeus, sorrindo à mesa de um restaurante. Nunca o vi antes. Seu nome era Jean-Luc Fontaine, cidadão francês, 52 anos, importador de vinhos de sucesso. Ele se casou com uma jovem mexicana que conheceu em Paris há 2 anos. Ela se chamava Valentina Cruz. 3 semanas após o casamento, Fontaine morreu de um aparente ataque cardíaco. Valentina herdou tudo, cerca de 2 milhões de euros, e desapareceu. Morales colocou outra foto sobre a mesa. Este é David Kowalski, canadense, 48 anos, empresário de software. Ele se casou com uma mulher chamada Isabela Moreno em Vancouver no ano passado. Um mês após o casamento, Kowalski morreu durante o sono. Suspeita-se que de parada cardíaca. Isabela desapareceu com aproximadamente 1,7 milhão de dólares. Michael sentiu a bile subir pela garganta. Você acha que Sofia, ou seja lá qual for o nome verdadeiro dela, matou esses homens? Achamos que ela faz parte de uma operação familiar com sede em Cancún, interrompeu Thornton. Eles têm como alvo homens ricos e divorciados, geralmente entre 40 e 55 anos, emocionalmente vulneráveis e financeiramente estáveis. A mulher estabelece um relacionamento, avança rapidamente para o casamento e então a vítima morre em circunstâncias que parecem naturais. Mas eu estou vivo, disse Michael, sua voz pouco acima de um sussurro. Por que ainda estou vivo? É isso que estamos tentando entender, respondeu Morales. Em todos os casos anteriores, a vítima morreu dentro de 6 semanas após o casamento. Você está com essa mulher há 9 meses. Ela se casou com você, mas não o matou. Em vez disso, ela fugiu. Algo mudou. As mãos de Michael tremiam. Quantas vítimas? Que sabemos? 5 confirmadas, mais 3 suspeitas no México, Canadá, França e Espanha. O padrão é sempre o mesmo. Identidade roubada, namoro rápido, casamento,
morte por causas aparentemente naturais, geralmente ataque cardíaco ou derrame, e uma viúva que desaparece com o dinheiro. A investigação descobriu que a mulher que Michael conhecia morava em Miami sob a identidade roubada de Sofia Reis há 18 meses, trabalhando em empregos legítimos que lhe davam cobertura enquanto procurava seu próximo alvo. A galeria de arte, o restaurante, até mesmo suas colegas de quarto, que foram interrogadas e pareciam genuinamente chocadas. Tudo isso era real o suficiente para passar por uma análise superficial. Mas sua vida pessoal, sua história familiar, seu passado, tudo era fabricado. A verdadeira questão, disse o agente Thornton, é quem ela realmente é. Nós a identificamos por meio de reconhecimento facial e bancos de dados internacionais. Seu nome é Carmela Delgado, 27 anos, natural de Cancún. Filha de Miguel Delgado, um agente de nível médio do Cartel do Golfo, que foi morto em uma operação policial há 6 anos. Morales mostrou mais fotos, imagens de vigilância, mostrando Carmela com vários homens, todos mais velhos, todos com aparência rica. Após a morte do pai, Carmela e seus 2 irmãos, Rafael e Ernesto, continuaram atuando na esfera criminosa, mas se afastaram das drogas para algo mais sofisticado. Crimes financeiros, roubo de identidade, fraude matrimonial. Eles pesquisam alvos, criam identidades falsas elaboradas e Carmela faz o resto. Ela é altamente inteligente, multilingüe, treinada em engenharia social. Ela se torna exatamente quem o alvo precisa que ela seja. Michael sentiu seu mundo desmoronar. Tudo o que ela me contou sobre sua vida, seu pai trabalhando em um resort, sua mãe, seus sonhos de abrir uma galeria, tudo mentira. Thornton assentiu. O sonho da galeria pode ter tido alguma verdade. Encontramos evidências de que ela estudou história da arte online, mas como uma ferramenta, não como uma paixão. Ela pesquisou seus interesses, seu divórcio, seu relacionamento com seus filhos. Ela sabia exatamente como atrair você. O que não entendemos, disse Morales, inclinando-se para a frente, é por que ela não foi até o fim. Por que se casar com você e depois fugir sem levar nada? Você não está morto, suas contas não foram esvaziadas. Ela deixou o anel. Isso não se encaixa no padrão deles. Michael pensou na última noite que passaram juntos, em como ela parecia triste em vez de comemorativa, em como ela tremia durante os votos, em como ela chorou na varanda. Talvez ela não conseguisse fazer isso, disse ele baixinho. Talvez ela realmente sentisse algo. Morales e Thornton trocaram olhares céticos. Senhor Patterson, disse a agente Morales gentilmente, essas pessoas são profissionais. Elas não desenvolvem sentimentos reais. O que quer que você ache que tenha vivido com ela foi uma encenação. Ela já fez isso com sucesso pelo menos 5 vezes antes. Homens estão mortos por causa dela. As palavras atingiram-no como golpes físicos, cada uma destruindo mais um pedaço da relação que Michael acreditava ser real. Mas a dúvida instalou-se, dolorosa e insistente. Se era tudo falso, por que ela fugiu? Por que não completou o trabalho? O FBI lançou uma investigação completa, rastreando os movimentos de Carmela. Imagens de vigilância do hotel mostraram ela saindo às 3h30, pegando um táxi para uma loja 24 horas, onde comprou um celular descartável. A partir daí, o rastro esfriou. Ela não usou seu passaporte, não sacou dinheiro de nenhuma conta que Michael pudesse acessar. Simplesmente desapareceu na vasta rede de comunidades de imigrantes, onde alguém com suas habilidades poderia desaparecer facilmente. Mandados internacionais foram emitidos. A Interpol foi notificada. A investigação se expandiu para o México, onde os federais invadiram endereços ligados à família Delgado em Cancún. Eles encontraram evidências da operação, documentos falsificados, arquivos de pesquisa sobre várias vítimas, registros financeiros mostrando milhões de dólares lavados por meio de várias contas, mas nenhum sinal de Carmela
ou de seus irmãos. 3 dias após o casamento, que não foi realmente um casamento, Michael recebeu uma ligação do agente Morales. Sr. Patterson, localizamos Carmela Delgado. Ela está sob custódia em Monterrey, no México. Ela se entregou. Michael voou para Monterrey contra o conselho de seu advogado, seus filhos e o FBI. O agente Morales o alertou que nada de bom poderia resultar de um confronto com Carmela, que qualquer coisa que ela dissesse provavelmente seria manipulação, mais uma camada do golpe. Mas ele precisava de respostas. Ele precisava entender o quanto, se é que havia algo do que eles haviam compartilhado, era real. O centro de detenção era uma fortaleza de concreto nos arredores industriais de Monterrey. Michael foi escoltado por vários pontos de verificação de segurança antes de ser conduzido a uma pequena sala de entrevistas com uma mesa de metal e 2 cadeiras. Um agente federal mexicano, o comandante Raul Gutierrez, o acompanhou. "Você tem 15 minutos", disse Gutierrez. "Ela concordou em falar com você, mas entenda que tudo o que ela disser poderá ser usado em nossa investigação. Ela sabe disso." Quando Carmela entrou, ladeada por guardas, Michael mal a reconheceu. Seu cabelo estava penteado para trás, sem maquiagem, vestindo um uniforme cinza de detenção. Ela parecia mais jovem, mais vulnerável, mas também mais dura de alguma forma, como se uma máscara tivesse sido removida para revelar algo mais honesto e mais assustador. Seus olhos encontraram os dele, e ele viu vergonha ali, genuína e inconfundível. "Michael", ela disse suavemente, sentando-se à sua frente. "Não achei que você viesse. Por que você fugiu?" A pergunta soou mais desesperada do que acusatória. Por que se casar comigo se não ia levar adiante? As mãos de Carmela estavam algemadas à mesa. Ela olhou para elas como se pertencessem a outra pessoa. "Porque eu não conseguia te matar", disse ela simplesmente. "Tentei me convencer de que conseguia, que você era apenas mais um alvo, apenas mais um homem solitário com dinheiro. Mas você foi gentil comigo, muito gentil. Não porque você queria algo, mas porque é assim que você é." Michael sentiu a raiva crescer. "Então essa é a parte em que você me diz que era tudo verdade? Que você realmente me amava? É isso que todos fazem nos filmes, certo? O vigarista com um coração de ouro?" Ela olhou para ele com severidade. "Não estou pedindo que você acredite em mim. Não estou pedindo perdão. Estou contando o que aconteceu para que você possa seguir em frente." Ela respirou fundo. "Meu nome é Carmela Delgado. Meu pai foi morto pela polícia quando eu tinha 20 anos. Meus irmãos, Rafael e Ernesto, me criaram depois disso. Eles me ensinaram a sobreviver em um mundo que não se importa com pessoas como nós." O comandante Gutierrez interrompeu. "Conte a ele sobre os outros, sobre o que você fez." Carmela cerrou os dentes. "Jean-Luc Fontaine, em Paris. Coloquei digitálico em seu vinho durante 3 semanas, aumentando a dosagem até seu coração parar. David Kowalski, em Vancouver. Mesmo método. 3 outros no México e na Espanha." Ela olhou nos olhos de Michael. "Eu os matei. Peguei o dinheiro deles e enviei para meus irmãos, que o lavaram através de negócios em Cancún. Esse era meu trabalho, meu papel na operação da família." Michael sentiu-se mal. "Como você consegue viver com isso? Como consegue dormir à noite sabendo que matou 5 pessoas? Eu não consigo", disse ela baixinho. "Dormir, quero dizer. Não durmo direito há 3 anos. Quer saber a verdade? Sempre que fecho os olhos, vejo os rostos deles." Jean-Luc falava dos netos. "David me mostrou fotos da esposa falecida. Eles eram seres humanos e eu os tratei como transações." "Então por que continuar fazendo isso?" Michael perguntou. "Por que concordar em me usar como alvo?" "Porque é tudo que eu sei", ela disse, e sua voz falhou. "Porque meus irmãos me matariam se eu recusasse. Porque estou presa em uma vida da qual não posso escapar." Ela se inclinou para a frente. "Mas com você algo mudou.
Você conheceu meus falsos colegas de quarto, conversou com meus falsos colegas de trabalho, acreditou na minha história falsa e ainda assim me viu. Não o papel que eu estava desempenhando, mas algo por baixo disso. Quando você me pediu em casamento, quando disse que queria me dar uma família, percebi que não poderia fazer isso. Então você fugiu para me proteger? O tom de Michael era amargo. Que nobre. Eu fugi porque sou covarde, Carmela respondeu. Eu fugi porque matar você teria matado qualquer pedacinho de humanidade que ainda me restava. Eu fugi porque durante 9 meses pude fingir que era alguém digno de ser amado, alguém com sonhos, esperanças e um futuro que não estava coberto de sangue. E eu não podia deixar essa versão de mim morrer ao te matar. Michael se levantou abruptamente. Você quer crédito por não me matar. Você quer que eu te agradeça por apenas roubar meses da minha vida, por apenas me fazer apaixonar por um fantasma? Ela balançou a cabeça. Quero que você saiba que o que você sentiu não era completamente falso. Eu me importava com você, da maneira quebrada que sou capaz de me importar. E me desculpe, essas palavras não significam nada, mas são tudo o que tenho. A comandante Gutierrez falou. Ela se entregou, Sr. Patterson, porque seus irmãos estavam planejando terminar o que ela começou. Eles estavam vindo para Miami para matá-lo e fazer parecer suicídio. Um marido de coração partido após a fuga da noiva. Ela nos contatou para impedir isso. Michael olhou para Carmela, procurando a verdade em seu rosto entre todas as mentiras. Seus irmãos, onde eles estão agora? Mortos, ela disse secamente. Rafael foi morto em um tiroteio com os federais ontem em Playa del Carmen. Ernesto morreu há 2 dias. Suicidou-se quando a polícia cercou seu local em Tulum. Ela engoliu em seco. A operação acabou. A família acabou. Eu sou a última. Os 15 minutos acabaram. Os guardas se moveram para escoltar Carmela para fora. Ela se levantou, olhando para Michael uma última vez. Eu sei que você nunca vai me perdoar. Eu não me perdoo. Mas, por favor, acredite nisso. Se eu pudesse voltar, se eu pudesse ter te conhecido em uma vida diferente, onde eu não fosse essa pessoa, ela gesticulou para si mesma, eu teria feito uma escolha diferente. Eu teria escolhido você, realmente escolhido você, não como um alvo, mas como um parceiro. Essa é a única coisa verdadeira que posso lhe dar. Enquanto a levavam, Michael permaneceu sentado, processando tudo. A agente Morales entrou. Você está bem? Ela perguntou. Ele não sabia como responder. A mulher que ele amava nunca existiu. Mas os sentimentos eram reais, pelo menos os dele, e talvez, de alguma forma distorcida, os dela também. Carmela Delgado foi condenada em um tribunal federal mexicano 4 meses depois. Michael assistiu por videoconferência de Boston, sentado no escritório da agente Morales, com seu advogado presente. As acusações eram extensas. 5 acusações de homicídio premeditado, conspiração, fraude, lavagem de dinheiro e roubo de identidade em várias jurisdições. A juíza, uma mulher severa na casa dos 60 anos, não demonstrou simpatia. Você destruiu famílias, roubou vidas e agiu sem consciência durante anos, disse a juíza em espanhol, traduzido pelo fone de ouvido de Michael. Sua cooperação com as autoridades e a morte de seus irmãos são levadas em consideração, mas não a absolvem. Carmela recebeu 40 anos em uma prisão de segurança máxima em Veracruz, com possibilidade de liberdade condicional após 25. A França e a Espanha solicitaram a extradição para que ela cumprisse as penas consecutivamente após a sentença mexicana. Efetivamente, ela passaria o resto da vida na prisão. Quando o veredito foi lido, Carmela não demonstrou emoção. Mas quando a câmera fez uma panorâmica pela sala do tribunal, Michael viu ela olhar para a tela de vídeo, onde sabia que ele estava assistindo. Seus olhos se encontraram através da distância digital
e naquele momento ele viu algo que parecia alívio, como se a prisão fosse uma forma de liberdade da vida em que ela estava presa. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis da vida de Michael. Ele passou por uma terapia intensiva, lidando com a traição, o luto e a complicada questão do que tinha sido real. Sua terapeuta, a doutora Sarah Chen, o ajudou a entender que seus sentimentos tinham sido genuínos, mesmo que o objeto deles não fosse. Você amava quem você pensava que ela era, explicou a doutora Chen. Esse amor era real, mesmo que a pessoa não fosse. Esse luto é legítimo. Emma e Daniel se uniram em torno dele de maneiras que o surpreenderam e comoveram. Emma tirou um semestre de folga da NYU para ficar em Boston, preparando jantares e forçando-o a sair de casa para passear. Daniel ligava todas as noites da escola, compartilhando detalhes mundanos sobre os treinos de natação e as provas de cálculo, mantendo seu pai ligado à vida normal. A mãe deles, Jennifer, ex-esposa de Michael, também entrou em contato. "Sinto muito que isso tenha acontecido com você", disse ela durante um encontro constrangedor para tomar café. "Sei como é perder a confiança em alguém que você pensava conhecer." A investigação do FBI revelou toda a extensão da operação de Delgado. Ao longo de 8 anos, Carmela e seus irmãos roubaram mais de 12 milhões de dólares de vítimas em 4 países. Michael era o único alvo que havia sobrevivido, o único que ela não conseguiu matar. A agente Morales ligou para ele com novidades quando encerraram o caso. "Você teve sorte", disse ela. "Ou talvez ela tenha sido diferente com você. Nunca saberemos ao certo." Em setembro, 6 meses após o casamento que não aconteceu, Michael recebeu uma carta encaminhada pelo FBI. Era de Carmela, escrita em inglês cuidadoso em papel timbrado da prisão. Ele ficou 2 dias em dúvida antes de abri-la. "Michael, a carta começava assim: Não tenho o direito de entrar em contato com você. Entendo se você destruir isso sem ler. Estou escrevendo porque meu advogado disse que as famílias das vítimas merecem um desfecho e você é a única vítima ainda viva para recebê-lo." Ela escreveu sobre sua infância, a verdadeira, crescendo em bairros controlados por cartéis, onde a violência era moeda corrente e sobreviver significava se tornar dura. Ela descreveu a morte de seu pai, vendo a polícia matá-lo quando tinha 20 anos, e a descida de seus irmãos para o crime organizado, levando-a com eles porque a família era tudo e ela não tinha para onde ir. "Não estou inventando desculpas", ela escreveu. "Eu fiz escolhas, matei pessoas, escolhi o dinheiro em vez da humanidade repetidamente, mas com você algo se quebrou em mim. Talvez tenha sido o cansaço. Talvez tenha sido a idade, estou ficando muito velha para esse jogo. Ou talvez tenha sido você, sua gentileza, sua crença genuína de que eu poderia ser redimida." A carta continuava. "Você me perguntou em Monterrey o quanto era real. Pensei nessa pergunta todos os dias desde então. O sonho da galeria era real. Eu realmente amo arte. A história sobre querer escapar do meu passado era real, mas não da maneira que descrevi. Meus sentimentos por você..." Ela fez uma pausa no texto, marcado por palavras riscadas e frases reescritas. "Acho que eram tão reais quanto eu era capaz. Estou destruída, Michael. Ferida de maneiras que não podem ser consertadas. Mas você me fez querer ser melhor, e esse desejo, mesmo que eu tenha falhado, era real." Ela terminou com um pedido: "Não me perdoe. Não romantize o que aconteceu. Sou uma assassina cumprindo a pena que mereço. Mas, por favor, não deixe que o que fiz destrua sua capacidade de confiar novamente. Existem pessoas boas no mundo, pessoas que merecem seu amor. Encontre-as. Seja feliz. Isso é tudo o que eu sempre quis para você, mesmo quando planejava matá-lo. Sei que parece loucura, mas é a verdade. Carmela." Michael dobrou a carta e a colocou em uma gaveta. Ele não a queimou, não a jogou fora,
mas também não respondeu. Algumas coisas existiam em um espaço entre o perdão e a condenação, complicadas demais para serem resolvidas. Em dezembro, Michael estava funcionando novamente. Não curado, mas lidando com a situação. Ele voltou ao trabalho, se dedicou a projetos, reconectou-se com velhos amigos. Na véspera de Natal, Emma o convenceu a ir a uma festa na casa de um colega. Ele quase recusou, mas algo na expressão esperançosa dela o fez concordar. Na festa, ele conheceu Catherine, uma advogada de divórcio na casa dos 40 anos, com um senso de humor seco e sem ilusões sobre a natureza humana. Eles conversaram por 1 hora sobre tudo, exceto romance, comparando notas sobre a confusão de terminar relacionamentos e recomeçar. Quando a festa estava acabando, ela lhe entregou seu cartão. Se você quiser tomar um café como amigos, sem pressão, me ligue. Prometo que sou exatamente quem pareço ser, uma advogada chata, 2 gatos, viciada em podcasts sobre crimes reais. Michael sorriu, o primeiro sorriso genuíno em meses. Vou pensar nisso. Dirigindo para casa com Emma, ela perguntou se ele estava bem. Sim, ele disse, surpreso ao descobrir que era quase verdade. Acho que estou. A ferida que Carmela havia deixado ainda estava lá, ainda dolorida, mas estava cicatrizando. Ele havia aprendido algo sobre vulnerabilidade, sobre o risco inerente em se abrir para outra pessoa. A lição foi brutal, mas não o destruiu. Ele pensava em Carmela às vezes. Imaginava se ela também estava aprendendo algo, trancada em Veracruz. Imaginava se a redenção era possível para alguém que tinha feito o que ela tinha feito. Ele nunca saberia. Algumas histórias não têm finais perfeitos, apenas o lento trabalho de seguir em frente, carregando o peso do que aconteceu. Michael guardou o cartão de Catherine. 3 semanas depois, ele ligou para ela.